Olá, bem-vindos. Somos gratos ao professor Vinícius Ponte Machado por ter disponibilizado parte de seu tempo para esta conversa dentro do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. A essência do nosso programa é tornar as grandes questões científicas compreensíveis ao maior número de pessoas da população geral. Ao divulgar seu trabalho com linguagem simples, clara, fora dos institutos de pesquisa, os cientistas divulgam, dialogam com a sociedade, divulgam o seu trabalho e podem despertar em crianças e jovens o interesse pela ciência e até mesmo por uma carreira científica. O nosso convocado é graduado em informática, doutor em engenharia elétrica e de computação e professor associado do Departamento de Informática e Estatística da Universidade Federal do Piauí. Seu currículo acadêmico inclui a orientação de alunos de pós-graduação e iniciação científica e artigos científicos publicados em periódicos especializados e anais de congressos. Ele também é autor de livros e de capítulos de livros de autores diversos. Além de suas atividades docentes, o professor Vinícius coordena a plataforma multidisciplinar de Informática e Inteligência Artificial do Centro de Inteligência em Agravos, doenças tropicais, emergentes e negligenciadas, CIATEM. Como sempre faço nas entrevistas, começo perguntando ao professor Vinícius como foi sua iniciação na ciência e sua definição por uma carreira no campo da informática e da computação. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar aqui, professor Elias, e compartilhando um pouquinho da nossa experiência aí, principalmente na área acadêmica, não só na área do ensino, mas principalmente na área científica. Bom, professor, a gente começou como todos deveriam começar, através da iniciação científica. A gente, quando estava na graduação, fiz minha graduação em Fortaleza, já fui, como o pessoal gosta de dizer, mordido pelo bichinho da ciência na graduação. Então, eu fui monitor de disciplinas da área da computação, fiz, no meu curso se chamava informática, mas era equivalente à ciência da computação, e passei um período de iniciação científica. Obviamente, dependendo da universidade, tinha outro nome, acolhimento científico, uma coisa muito parecida também. E aí o passo natural, depois de ter trabalhado e ter visto como é que se faz uma pesquisa, como é que se colhe resultados, como é que a gente publica esses resultados, o caminho natural de continuar isso foi o mestrado. Mas tudo começou, obviamente, dentro do ambiente acadêmico, onde a gente está buscando isso dentro da Universidade Federal do Piauí, estimular desde cedo a pesquisa científica. Muito bom. Bem, merece destaque entre seus projetos de pesquisa o projeto aprovado em chamada pública do CNPq, em 2023, na área de saúde de precisão. Se entendi bem, o foco do projeto é a busca da precisão no diagnóstico e no prognóstico
leishmaniose visceral, ou calazar, utilizando a técnica de inteligência artificial designada aprendizagem de máquina. Antes de continuar, eu já fiquei curioso em saber se você trabalhou dentro de uma equipe de colaboradores e parceiros científicos grande. A impressão que me dá que vai poder fazer o design de um modelo assim preditivo, eu imaginei isso. Assim, começar lhe contando uma história bem interessante que tem a ver com essa da pesquisa, mas tem a ver primeiro com a inteligência artificial, né? Eu estava conversando com meus colegas pesquisadores há um certo tempo atrás, e aí eu pensei, não, mas isso aqui, a inteligência artificial é nova, é uma coisa que surgiu agora. Você acredita que nós estamos falando, quando eu falei da minha iniciação científica, dos meus primeiros trabalhos, nós estamos falando do ano 2000. Desde o ano 2000 que eu particularmente tenho o privilégio de trabalhar com inteligência artificial, né? E só agora isso chega ao grande público, né? Através dessas tecnologias que nós temos agora, né? E durante essa carreira, né? Essas pesquisas, é uma coisa gratificante ver como isso cresceu, como eu pude ver o nascedouro, como eu pude ver ali a alvorada dessa tecnologia, dessa ciência, por que não dizer? Hoje em dia nós estamos abrindo cursos só de inteligência artificial, por que não chamar de ciência, dessa ciência chamada inteligência artificial? E o governo do Estado tem uma secretaria de inteligência artificial, né? Sim, nosso colega, o professor André Macedo, secretário de inteligência artificial, né, que inclusive foi meu colega quando eu fui fazer o doutorado, ele era fazer mestrado, né? Então a gente foi um pouco parceiros também nessa coisa. Eu não queria nem chegar nesse ponto, mas foi meu aluno também dentro da graduação, então fomos ter uma parceria muito grande. E para chegar onde nós chegamos, professor, nós tivemos aí uma longa caminhada. Então o público pensa que foi de ontem para hoje, em 2 anos, 3 anos para cá, mas é uma longa caminhada. E aí... 25 anos. Né? 25 anos, um pouquinho mais, porque se você contar que meu orientador já trabalhava com o tema antes de mim, né? Quer dizer, se você for pegar onde o termo foi cunhado, foi mais ou menos em 1956, por ali, né? Onde se começou a pensar em termos computacionais em uma inteligência que fosse semelhante ao do ser humano, mas que fosse feita pelo computador. Daí o termo inteligência artificial. Mas, enfim, esse projeto aí vem a entrar, a se encaixar em um processo já de aplicação da inteligência artificial, que é quando a gente já usa essa tecnologia na saúde. Então, só para lhe contextualizar dessa história, né? Aí você citou aí na apresentação, que muito me honra ter sido apresentada por você, foi citado que eu faço parte do CIATEM, Centro de Inteligência em Agravos Tropicais e Emergentes Negligenciados. Esse centro já vem trabalhando há pelo menos 5 anos, né? Na busca incessante de metodologias, técnicas de como evitar esse tipo de doença, como tratar esse tipo de doença, essas doenças que são negligenciadas, que são tropicais, que ninguém particularmente chama a atenção do grande público, inclusive acidente de trânsito, né, que a gente estuda também no centro. E aí, a indústria farmacêutica não se interessa em produzir medicamentos melhores e menos agressivos. Isso não se interessa. Isso que você está falando já é um grande passo para você entender por que elas são negligenciadas. Isso. Então, quando o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que é o idealizador do CIATEM, convidou para a gente trabalhar, ele já vinha com vários projetos, né? E um dos projetos, juntamente com a doutora Dorcas, foi trabalhar numa predição de risco de morte
no Calazar. Então, ele já estudava um método estatístico de como, a partir do prontuário do paciente, como é que a gente vai dar um grau de risco daquele paciente para, claro, obviamente você faz uma triagem, se tá mais grave você trata de um jeito, se está menos grave você trata do outro. Como é que a gente vai cuidar disso? Então eles criaram esse modelo baseado em estatística para colocar, né, para poder fazer essa distinção da gravidade dos pacientes. E onde é que eu entro? Né? Aí entra a parte da inteligência artificial. A gente ataca esse problema através de aprendizagem de máquina. A máquina aprende como se detecta esse risco de morte e a partir daí ela, com novos pacientes, ela começa a medir a partir do prontuário desses pacientes. Qual é o problema que a gente encontrou aí nesse projeto? Né? A gente encontrou que muitos dos prontuários médicos não estavam totalmente preenchidos. Faltavam as informações, algumas informações de extrema importância para o não só para a predição do risco de morte, mas para o próprio diagnóstico. Então, outra etapa aí foi necessário da gente propor, aí nós propomos não só o diagnóstico, não só a predição do risco de morte, mas também a predição de como é que eu posso pegar sinteticamente e através da inteligência artificial e calcular aqueles dados que estão faltando. Então, a gente também ataca nesse mesmo projeto de saúde e precisão exatamente a predição de dados faltantes, que é uma forma da gente não tem mais o paciente, ou ele já foi curado, ou infelizmente ele veio a óbito, e aí como é que eu vou treinar a máquina para que ela possa predizer dados novos se eu não tenho aquele dado? Então a gente usa técnicas também de inteligência artificial para predizer os dados também. Então é isso aí. E só completando sua pergunta do tamanho da equipe, né? Então o projeto praticamente, esse do CNPq que foi aprovado, é praticamente pessoas. Eu acredito muito nesse tipo de pessoa. Claro, tem o custeio, tem o capital, mas praticamente pessoas. Então, nós temos hoje 5 bolsistas trabalhando com a gente. 2 a nível de mestrado, 2 a nível de graduação e 1 de doutorado trabalhando nisso aí também, e fazendo essas pesquisas nesse projeto aí. Bom. Aí, só lembrando assim, que a leishmaniose visceral, o Calazar, é uma doença parasitária, só para assim... Sim, ótimo. Dando assim e que tem um quadro de febre, de mal-estar, astenia, fraqueza, tem fígado aumentado, e uma série de outras manifestações. E lembrando também que ela atinge também populações de vulnerabilidade também, a maioria delas. Né? Então, aí merece também uma total atenção nesse sentido também. São os mais pobres, mais geralmente. Pobres, assim. E ela parece continuar em expansão geográfica, sobretudo no continente americano, mas invadindo outros continentes. E existe uma constelação de doenças negligenciadas. A malária mesmo, a doença de Chagas, a nossa doença descoberta, que o Carlos Chagas poderia ter ganhado o prêmio Nobel, mas aí é uma história que eu já escrevi sobre isso. Então, a doença de Chagas, a filariose, não é? A esquistossomose, são todas doenças negligenciadas. Tuberculose, pois é. Então, assim. Bom, e um detalhe importante é que as doenças negligenciadas são responsáveis por centenas de milhares de mortes anualmente e que acometem 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Quer dizer, tem uma relevância enorme do ponto de vista epidemiológico e dos cuidados com a atenção à saúde das populações mais pobres, né? Bem, eu gostaria que você definisse para o nosso público leigo, para mim também, eu não sou nenhum expert em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina. O que é a aprendizagem de máquina? E, em seguida, por que
escolheu o calazar, a leishmaniose visceral, e não outra doença negligenciada, para o modelo em seu projeto de aprendizagem de máquina. E, por fim, que resultados obteve até agora? Bom, então vamos lá. Qualquer geração do conhecimento, ele passa por um processo, isso aí, o ser humano, né? Tirando como exemplo o ser humano, ele passa por um processo de aprendizagem. O ser humano, para poder gerar conhecimento, ele vai aprender primeiro. Você não pode chegar logo e fazer uma equação diferencial se você não souber a matemática básica, né? Então, o que nós fazemos dentro da computação para que ela possa aprender? Nós vamos fornecer a ela dados com que ela possa aprender, para depois ela poder usar isso e a partir do que ela aprendeu, ela tomar a própria decisão. Então, a gente quer porque o que se tem hoje na computação? Bom, eu vou escrever uma folha de pagamento, certo? Então, vou mudando um pouco o foco aqui para ver se fica entendido melhor. Se eu escrevo uma folha de pagamento, eu sigo um fluxograma. Vai entrar no meu programa um salário bruto, vai ter lá os comandos, se tiver um desconto na minha cantina, eu desconto isso. Se ele tiver uma bonificação por desempenho, ele aumenta um pouco. Se tiver, ele passa por vários fluxos até no final ele tem lá o salário dele, né? A aprendizagem de máquina, eu não posso criar um fluxo para que ela tome uma decisão se ele tem leishmaniose ou não. Porque cada pessoa é única. Então, se eu tiver que criar um algoritmo para cada processo decisório, eu vou ter que escrever inúmeros ou talvez infinitos algoritmos para cada tipo de pessoa. E eu não posso contar. Então, o que nós fazemos? Nós vamos passar para a máquina diversos casos clínicos. Está lá o prontuário da pessoa, a pessoa tem febre, tosse, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, não sei o quê, e não tem leishmaniose. Tem barriga aumentada, não sei o quê, febre, tem leishmaniose. Esse aqui não tem barriga aumentada, mas tem febre, tem leishmaniose. Então, a gente passa todo o prontuário. E a máquina começa a fazer relações entre as variáveis de entrada para que ela aprenda essas relações. Uma vez descobertas as relações, ao chegar um novo paciente, ela vai ver qual das relações que ela aprendeu esse paciente se encaixa. E aí ele vai poder chegar e dizer assim, olha, esse aqui, pela essa relação X, Y e Z, esse tem leishmaniose, esse não tem leishmaniose. Esse processo onde eu forneci essa minha base de dados e ele descobriu essas relações, esse é o processo chamado de aprendizagem de máquina. É um processo contínuo, porque vai chegar pacientes novos, pode mudar essas relações, e quando muda essas relações é porque mudou a forma de como ele raciocina, e ele tem que atualizar o conhecimento dele para poder refletir esse novo paciente, por exemplo, os novos pacientes que chegaram. Então, é um processo contínuo. Então, esse é o processo de aprendizagem de máquina. E é isso que a maioria dos modelos fazem. Aí, para esse treinamento, para descobrir essas relações, aí tem várias técnicas. Você já deve ouvido falar de redes neurais. É uma técnica. Você tem outra até chamada árvore de decisão. Você tem o naive Bayes, que é a relação ingênua, né, entre as variáveis. Enfim, você tem vários métodos. Dependendo do dado que você tem, você usa um ou outro. A segunda pergunta, por que não foi o calazar e foi outra? Na verdade, o método científico que a gente aplica de descobrir os dados faltantes e descobrir a predição do risco de morte, ele pode ser aplicado, ao terminar, a gente vai fazer um método genérico, dentro do princípio científico, replicação dos dados, etc, etc. Então, quando eu entregar, ao final, esse modelo de predição de dados faltantes e de predição de risco de morte, se por um acaso a gente tiver base de dados muito parecidas ou dentro da nossa metodologia, que se encaixa na nossa metodologia de outras doenças,
rodando o processo de aprendizagem, ele também pode aprender o risco de morte de outras doenças. Nossa metodologia não se limita, não vai se limitar. A gente, quando o nosso aluno defender o doutorado dele, vai ter a metodologia independente do Calazar. Por que foi o Calazar e por que a gente está colocando isso? Primeiro, pelo apelo da doença negligenciada. E, segundo lugar, eram os dados que a gente tinha dentro do CIATEM. Então, isso facilitou com que o químico, ele pega como é que ele vai fazer uma experiência? Ele pega né? Eu só me lembro dos desenhos animados antigamente. Bota um produto aqui, mistura com outro, opa, descobriu um novo elemento, esquenta, tira e bota e testa de novo e não deu certo. O que é os nossos insumos da computação? São os dados. Então, como a gente tinha uma grande diversidade de dados, a gente pôde experimentar essa nossa metodologia com os dados que a gente tem. Por isso que a gente oferece a solução para o Calazar. A gente vai ter 100% de certeza que vai funcionar para os dados que a gente tem. Agora, a metodologia que a gente vai propor é genérica. E a terceira pergunta, se eu não me lembro bem, o que nós temos até agora, né? Isso. Bom, nós temos agora, a gente dá falta um pouco mais de 6 meses para o fim do projeto, né? Nós estamos... Dezembro, não? Eu tenho a impressão que eu vi lá que é dezembro de 2026. Dezembro de 2026. É porque assim, o projeto eu escrevi para 2 anos, mas a chamada da CNPq foi para 3 anos. Eu estou até em dúvida se eu vou poder esticar até lá, porque no projeto que foi escrito foi para 24 meses. Né? Mas enfim, a gente tem pelo menos mais 6 meses. Nosso aluno de doutorado vai continuar pesquisando. Aluno de mestrado vai terminar agora no final do ano, né? Mas outros vão continuar pesquisando e a gente tem esse prazo, mas nós estamos relativamente em tempo. O que nós vamos ter de produto? Nós vamos ter um aplicativo, que hoje em dia tudo é aplicativo, ou um site, né? A pessoa pode acessar pelo celular ou o site da internet, onde vai ter toda uma caracterização do Calazar, pontos de apoio, aqui uma linha de cuidado do Calazar, da leishmaniose, né, melhor dizendo, e a calculadora do prognóstico. Então, o médico, o profissional de saúde, pode ir lá, pegar o prontuário do paciente, digitar os dados que ele está colocando e ele dá uma estimativa ali dentro da coisa. E também, se tiver dados faltantes no prontuário, ele pode indicar, olha, esse está faltando aqui, exemplo, não foi aferida a febre, não foi medida a febre do paciente. Olha, pelos outros pacientes com essa mesma característica, ele pode ser que ele tenha uma febre de tantos graus, por causa disso, que a máquina explica. A gente botou para explicar. Aí o médico diz, não, máquina, não tem nada a ver com o que você está dizendo. Ou, opa, peraí, faz sentido realmente ter esse dado aqui. Se tiver esse dado mesmo, me diga aí o risco. Então, vai ter esse aplicativo. Isso é muito importante, professor, porque a gente está numa coisa, e o programa é bom dar disso, de divulgação científica. A gente não pode ficar só no paper, na revista científica acessado dentro da universidade. Então, esse aplicativo é uma chance de botar isso, o resultado do nosso trabalho, para fora dos muros da universidade. A serviço da sociedade. A serviço da sociedade. O aproveitamento social do conhecimento científico. E aí, isso é bacana. Isso aí gera registro de software, gera produto de inovação que as universidades hoje cada vez mais estão buscando. Né? É um índice de avaliação das universidades hoje, o quanto de inovação ela pode colocar. Inovação não só científica, mas inovação tecnológica também, com patentes, com registro de software. Então, o caminho está pavimentado, se for se for dos 36 meses, estamos adiantadíssimos, se for dos 24, um pouquinho a mais, mas o caminho está bem pavimentado para que a gente entregue o que foi prometido no projeto no CNPq. Bacana. Algum outro grupo trabalhando nessa linha? Pronto. No Brasil? No Brasil. Não, no Brasil eu não conheço. Há pessoas e diversos pesquisadores científicos trabalhando em modelos preditivos na área de saúde, com prontuários, trabalhando com detecção de dados faltantes em prontuários, em banco de dados de forma geral. Né? Isso é certeza absoluta, tem um grande referencial teórico sobre o assunto. Mas, assim, especificamente nisso, não. Né? Porque geralmente essas chamadas públicas do CNPq, aí muita gente tenta aquela coisa e aí ele direciona o recurso para um grupo que o CNPq acha que é mais, né,
mais preparado. Mais preparado ou que tem uma inovação ali no meio também. Isso, exatamente. Foi o que eu pensei também. É um trabalho pioneiro. E, então, merece um apoio dessa magnitude, né? Certamente. Então, assim, a gente só tem a parabenizar Obrigado, vocês por terem a ideia, a iniciativa e entrar e desenvolver um projeto desse tipo. Mas aí, será, em tão pouco tempo, talvez a gente não... O Brasil tem fama de liberar a concessão de patente depois de 10 anos, né? Então, assim, como é que está isso? Essa solicitação de patente de várias. Eu até coloquei aqui, 3 delas eu achei assim, bem interessante. Que é a plataforma Smart Pet, Smart Patologia, HLA, AP e o sistema eletrônico de fichas de internação baseado em inteligência artificial. Podia falar um pouco? Claro. Sobre... É tão importante patente. Não, e o país dá pouca importância, né? Você vê, todo mundo dá alta importância, porque propriedade intelectual, inovação. E foi muito bom o senhor trazer essa coisa aqui, que a gente até desmistifica isso com relação a patente e a registro de software, né? O que acontece? Você que desenvolve software, você precisa proteger intelectualmente a sua ideia. Então, você falou aí do SmartPath, né? Que é um software, e a gente precisava proteger isso intelectualmente. Assim, olha, não vai ter ninguém, está aqui, eu registrei, não vai ter ninguém, algum engraçadinho que vai querer fazer igual a mim, vender isso aí, tomar meu lucro aqui com a minha ideia. Então, aí o INPE, né, que é o mesmo instituto que faz o registro de patentes, ele criou uma modalidade chamada registro de software. Registro de software não é considerado uma patente, né? Com o registro, com aquela coisa toda, né? E essa modalidade que nós temos é a proteção intelectual da escrita de um código de computador, da ideia que aquele computador faz. Então, quando você tem um registro de software, você encaminha, passa a ser um processo de avaliação, né? Isso geralmente dentro das universidades é feito pela própria universidade, senão você pode, como qualquer pesquisador, qualquer outro tecnólogo, registrar, paga-se, né? No caso da universidade, os professores é que faz esse pagamento, e aí você recebe o certificado de que você envia o seu código para lá, né? O chamado código-fonte, né? Que é o código que foi feito para desenvolver o produto, e ele vai lá e está registrado. E é bem mais rápido. É bem mais rápido, né? Principalmente quando vai chancelado pela universidade, né? Eu não sei, eu nunca fiz por fora da universidade. Quando você faz isso pela universidade, isso é muito importante citar, você também dá o direito autoral à universidade, né? Mas aumenta a credibilidade, né? O fato de estar tendo o apoio da universidade. Claro, né? Claro. Todos esses softwares que você viu aí no meu currículo, né, são frutos de desenvolvimento de algum software para alguma área feito para algum aluno meu. Vamos lá, o SmartPath é exatamente esse programa que faz o controle aí dos transplantes, né? Esse das fichas eletrônicas no HUT, nós ainda está meio assim, porque a gente, como a gente já falou, né, precisa de dados, né, para a gente fazer as inferências dos coisas. Mas meus alunos fizeram, através de uma iniciação científica tecnológica, não é iniciação científica, iniciação tecnológica, que é outro modelo, né, que nós temos o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e tem o PIBIT, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica, que é para desenvolver produto. Meus alunos de PIBIT, bolsistas, eles desenvolveram um sistema. Veio um dos profissionais do HUT, Vinícius, a gente trabalha lá com ficha de papel. Vamos automatizar isso aí. Tem algum aluno? Vamos, mas vamos botar inteligência artificial no meio.
vamos fazer uma mineração de dados. Só que como eles começaram a trabalhar agora com o sistema, alimentar o sistema agora, nós não temos dados ainda suficientes para fazer alguma coisa de inteligência artificial. Mas certamente, quando estiver alimentado, já está preparado o arcabouço, já está preparado o modelo de treinamento, a gente vai certamente, claro, com permissão do comitê de ética, com tudo aquilo que se preconiza para fazer uma pesquisa quando se trabalha com dados de saúde, a gente vai trabalhar isso. Mas o registro do software, a nossa ideia, né, que é o principal, a ideia, olha, não venha com esse negócio de escrever um programa que faz ficha não, porque a Universidade do Piauí já fez, viu? Com inteligência artificial, está aqui o registro, está aqui o nosso certificado. A importância de ter, né? Então, para o pesquisador, para o profissional de TI, funciona como uma patente, que ele está resguardado a sua propriedade intelectual. Provavelmente, mas não tem o mesmo nível de patente, mas para ele assegura essa propriedade. Bom, por fim, é interessante a gente ter uma visão geral dos projetos de pesquisa em andamento em seu departamento, inclusive os que estão fora da sua área. Só para você ter uma ideia assim, do que é que o departamento faz, né? Olha, muitas coisas. Departamento de Informática e Estatística. Né? Na verdade, foi bom você ter falado isso, que o departamento já se desvinculou da estatística, né? Agora o departamento de computação. Existe agora o departamento de computação e o curso de estatística separado, né? Mas até algum tempo atrás era o departamento de informática e estatística. Porque em algum momento no seu currículo fala em departamento de comunicação e em outro de informática e estatística. É verdade, é verdade. De computação. Computação. É verdade, porque as coisas que foram feitas passado, né, você deixa lá e não vai atrás de corrigir depois que mudou o nome. Infelizmente. Mas só para esclarecer. Isso. Mas nós temos vários. Hoje mesmo eu participei de uma dissertação de mestrado, onde o aluno detectava rachaduras através de imagens. Pega o drone, bota, sobe lá no telhado, alguma coisa, e o drone focaliza na coisa, vê se é uma rachadura, ou se é uma fissura, ou se classifica a rachadura. Só para você ter ideia. Né? Tem gente que trabalha com a atenção tem um tablet, a criança bota uma câmera de frente para ela e a câmera fica pegando o olhar da criança para saber onde é que é o ponto de atenção, principalmente no pessoal que tem está no espectro autista, né? Então, assim, tem esse do chatbot que a gente vai fazer agora para de cuidar de tuberculose e hanseníase. Enfim, tem tantos que até a gente é capaz de esquecer algo, né? E essa é uma deficiência também da nossa divulgação, da gente não ter também uma página onde a gente possa colocar, né? Expor nossos trabalhos e nossas coisas, além dos nossos currículos. Porque no nosso currículo está, né? Isso mas é restrito, né? É restrito, né? Quem quer ver seu Lattes, né? Aqueles que estão interessados em sua publicação acadêmica científica. Não é para o grande público. Sim, né? Mas tem a revista Sapiência podia publicar é uma coisa desse tipo. Porque é mais para um público mais amplo, né? É uma revista de divulgação científica. Né? Vou participar de outra banca agora de um outro colega também, que ele detecta o tipo do mel através da microscopia do pólen que a abelha está consumindo. Enfim, assim, é uma coisa que dá muita satisfação. O outro que a gente vai fazer, estou me lembrando, detecta através da câmera de segurança, detecta acidente de moto. Com vítima ou sem vítima, ou não acidente. Né? O potencial é muito grande dessa área. Né? Então isso aí está sendo feito. Agora, não vira produto a maioria das vezes, né? Porque aí é questão de depois que a gente tem ideia e executa, ter alguém. Aí a gente costuma falar na época, nessa área de incentivo, né? de pitch, de incentivo, né? Financeiro, né? Tem que ter um anjo, né? um investidor anjo para poder trazer essas coisas, mas nossos alunos saem lá assim capacitados, porque eles trabalham praticamente com coisas que estariam trabalhando se fosse numa empresa. Né? A gente está agora, outra que eu me lembrei agora, Observatório de Dados de Educação, que a gente vai trabalhar. Os meninos já saíram de lá
empregados. Né? Então, são diversos projetos que a gente tem lá. O que você falando agora, você diz assim, qual a sensação que dá quando você tem um projeto aprovado? Agora está me dando essa sensação tão boa de lhe contar de tanta coisa que a gente está fazendo lá dentro do departamento de computação. Pois olha, Vinícius, olha, muito obrigado. Foi uma entrevista muito boa. Eu que sou de uma área bem diferente da sua, mas sou curioso com tudo, leio de tudo. Então, eu aprendi muito com isso aí. Eu que agradeço o convite e estou à disposição e nós temos outros trabalhos interessantes. Eu acredito que o pessoal do nosso departamento também se sentia muito honrado de participar também e divulgar a ciência deles também. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado. Sucesso no seu trabalho. Obrigado. Que já mostra frutos, que continue frutificando, né? É isso aí. Formando pessoas, que é muito importante, né? E com aproveitamento social, que que os resultados... Se voltem o mais rápido possível para a sociedade. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez.